Bom dia, igreja! Meu nome é Isabelle Yoshinaga e atualmente eu sirvo ao Senhor na Igreja Metodista Livre de Vila Mariana. E eu sou casada e tenho 2 filhos, o Mateus, de 10 anos, e a Caroline, de 7 anos. Eu sou muito agradecida a Deus pela oportunidade de poder ministrar a palavra dele na Igreja Metodista Livre de Liberdade, numa data tão especial para nós, mães, e também para as futuras mamães. Um feliz Dia das Mães e um muito obrigado por todo o amor, toda a dedicação de vocês por nós, filhos e filhas. Um feliz Dia das Mães, e pensando em ser mãe, que já é algo muito prazeroso e difícil, eu penso, o que é ser mãe em tempos de pandemia? Um tempo de mudanças e adaptações muito rápidas. Mudança de mobiliário da casa para home office e para as aulas online das crianças, mudança na forma de sair, o uso de máscara, ficar 1 metro, 1,5 metro ou 2 metros longe das pessoas, ter que lavar ou desinfetar as compras do mercado ou da feira. E quanto trabalho isso nos dá! Não poder visitar pais, avós, não poder ir a parquinhos, parques, shoppings, não poder ir à igreja ou não poder simplesmente ir tomar um sorvete na rua. Sentimentos de solidão, ansiedade, angústia sobre as incertezas do futuro vêm com frequência em nossos pensamentos também. Um misto de emoções, porque agora nós demos conta que nós não temos o controle das nossas vidas. Na verdade, nós nunca tivemos. E por isso hoje eu queria compartilhar com vocês como é ser uma mãe virtuosa em tempos de pandemia. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 30. A palavra do Senhor diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém? Esse provérbio, ele representa os conselhos de uma mãe ao seu filho, para que ele se torne um bom homem. Esse provérbio ele foi escrito pelo rei Lemuel em uma época em que ele se mostrava mais receptivo a conselhos.
Sua mãe o incentivava a controlar os desejos por mulheres e bebidas alcoólicas, para que ele fosse um rei que reinasse de modo justo. Esse provérbio ele é um poema que se preocupa com a forma do discurso. Cada verso começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico, ajudando o ouvinte a entender e a memorizar o conteúdo do discurso. A mulher virtuosa do nosso texto é uma mulher que pratica o bem e é bem competente. Ela busca ter uma vida equilibrada. É uma mulher que se tornou mãe, esposa, dona de casa e empreendedora, numa época em que a mulher não tinha valor. O nosso texto inicia com a seguinte frase: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. É uma pergunta, é um desafio. Quem achará uma mulher virtuosa? Se você achou, glórias a Deus. Encontrar uma mulher virtuosa ou se tornar uma mulher virtuosa é somente com a ajuda de Deus. Provérbios 18:22 diz assim: o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe favor do Senhor. Esse nosso texto que nós lemos, ele mostra como podemos ser uma mulher virtuosa. E ele diz que essa mulher vale muito. Joias geralmente são feitas de ouro e pedras preciosas. Eu olhei o site da Bolsa de Valores e vi que 1 grama de ouro custa em torno de 310 reais. Logo eu fiz a conta. Eu peso 69 quilos. Então eu tenho um valor em ouro inestimável. E valor inestimável, tem alguém que pagou um valor muito alto pela minha vida, pelas nossas vidas. E quem pagou esse valor foi Jesus Cristo, que deu a sua vida em favor da minha vida e o que eu tenho feito com essa minha vida. Gálatas capítulo 2, versículo 19 a 20 diz assim: eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora, dentro deste corpo, é o resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Uma vez eu ouvi uma pregadora dizendo que o seu propósito de vida era ser confundida com Jesus. Ou seja, ela quer que as pessoas olhem para nós, olhem para mim e vejam Jesus. Entendam a expressão do amor de Deus através da minha vida, no meu procedimento dentro da minha casa. No Antigo Testamento, o povo não conhecia Jesus. Apenas a promessa de que o Messias viria. E ao ler Provérbios 31, verso 30, nós percebemos que a mulher virtuosa, ela era uma mulher temente a Deus. E que no decorrer de todo o texto, percebemos que algo motiva essa mulher a andar para frente, ir além dos seus limites e se tornar alguém com um valor inestimável. Joias podem ser compradas e podem se mandar fazer réplicas, mas mulheres, mães virtuosas, cada uma é única e não dá para fazer de novo ou comprar uma nova. Por isso, o marido reconhece o seu valor. Ele sabe que a sua companheira nunca vai deixar nada faltar para ele e para sua família. A mulher virtuosa, ela sempre faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Uma declaração que me fez pensar na vida e no ministério de Jesus Cristo. Em nenhum momento em que Jesus esteve na terra, ele fez o mal. Ele foi uma pessoa que sempre fazia o bem e mostrava o caminho que levava a Deus. Jesus, quando estava ensinando as bem-aventuranças, ele termina o seu discurso dizendo: assim brilhe
a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Mateus 16:5. A mulher virtuosa, no seu tempo, servia de exemplo a ser seguido. Ela não se envolvia em brigas, gritarias, fofocas e intrigas que destroem. Ela estava preocupada em edificar os outros com a palavra de Deus. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Não fazemos o bem para aparecer ou ter favores de outras pessoas. Nós fazemos o bem porque queremos que as outras pessoas olhem para nós e vejam Jesus Cristo. É isso que nós queremos. Me lembrei quando eu estava brava com as crianças que estavam correndo pela casa e eu gritei com elas dizendo: parem com isso. As crianças olharam para mim e aquele olhar delas me fez pensar o que eu tinha feito. E eu fui pedir perdão para as crianças. É difícil ser mãe, mas mãe em tempos de pandemia, onde você fica enfornada na sua casa, é pior ainda. Eu tenho aprendido que ser mãe virtuosa, é necessário que meus filhos olhem para mim e vejam Jesus. Como ser uma mãe virtuosa em tempos de pandemia? É as pessoas olharem para nós e verem Jesus. Uma segunda característica de como ser uma mãe virtuosa em tempos de pandemia é confiar em Deus. Essa mulher, ela acordava cedo todos os dias, ela preparava as refeições, dava ordem aos empregados, ela cingia os ombros de força e seus braços eram fortes. As mulheres naquela época usavam roupas folgadas e compridas, e quando elas precisavam realizar um trabalho pesado e com esforço prolongado, elas amarravam essas roupas. E ela comprava linho e lã para fazer tecido para as roupas para sua família, para a sua família também nos tempos de frio, para fazer coberta, roupas para vender para os mercadores e ainda dava roupa para os necessitados. Eu estava assistindo um vídeo onde uma mulher fazia uma roupa com tecido artesanal. Gente, que trabalho que dava! Você tinha que lavar o pacote de linho, tingir com a cor, entrelaçar fio a fio na máquina e fazer as amarrações com as mãos. E eu me pensava, como é que essa mulher conseguia fazer tudo isso? Da onde ela tirava força? Da onde ela tirava? Eu muitas vezes não faço metade das coisas que aquela mulher fazia e não dou conta. Mas eu me lembrei do Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. A força da mulher virtuosa está em confiar em Deus, por isso ela vai além dos seus limites. A mulher sabia administrar o seu tempo com excelência e não tinha medo de trabalhar, porque ela sabia que o seu trabalho ajudava em casa. E seu marido era elogiado, porque ele conseguia trabalhar, ele não precisava ficar preocupado com as coisas da casa. A mulher era elogiada pelo fruto do seu trabalho. Ela não precisava ficar pedindo ao seu marido coisas como se estivesse esmolando. Todos viam que ela é capaz de fazer e ela sabe o que acontece na sua casa e não fica com preguiça. Como ser uma mãe virtuosa em tempos de pandemia? Salmos 46, versos de 1 a 3 e o versículo 6. É confiar em Deus, é saber que mesmo se a terra tremer, as montanhas desabem dentro do mar, se houver enchentes e terremotos a ponto de sacudir os montes, as nações gritarem e se agitarem iradas, ficaremos tranquilos, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É Ele. Ele é aquela ajuda a qual se pode confiar no dia da angústia. Como ser uma mãe virtuosa em tempos de pandemia? Ter esperança. A mulher virtuosa tem respeito e força de vontade. Ela não se preocupa com o dia de amanhã. A mulher encara as incertezas do futuro com serenidade, com uma tranquilidade diante das situações complicadas
ou que não pode modificar. Ela não se preocupa antecipadamente com as situações que estão fora do seu controle. Em Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34, Jesus ele fala sobre a ansiedade da comida, da bebida, da vestimenta, que a gente não precisa ficar preocupado, porque Deus cuidará de amanhã para nós. Já é o suficiente a preocupação que temos hoje, que temos no dia de hoje. Essa semana eu ouvi um testemunho de uma senhora que era cabeleireira e auxiliar de cozinha e tem 2 filhos. Por conta do fechamento do comércio, ela perdeu os 2 empregos. E ela chorava preocupada com o dia de amanhã, como alimentar os filhos, como pagar as contas. E ela compartilhou na igreja que frequentava. E no dia seguinte, ela recebeu muitas doações de cestas básicas. Ganhou tanto que uma vez um senhor chegou até ela e perguntou se ela tinha alguma coisa para dar porque ele estava com fome. E ela se emocionou porque ela olhou para suas doações e viu que ela tinha ganhado muito, mais que o necessário, e ela deu um pouco para aquele homem, porque ela sabia como ela se sentia. Ela deu um pouco das cestas básicas que ganhou para ele e também deu roupas do filho dela para aquele homem que também tinha um filho pequeno. Muitas pessoas estão desempregadas. As que têm emprego tiveram seu salário reduzido. Quantos de nós hoje não estão sofrendo, preocupados com o dia de amanhã, pois não tem nenhuma reserva no banco financeiro, nenhum familiar para pedir ajuda? O que podemos fazer é não desistir. Como a mulher virtuosa, nós precisamos encontrar força para confiar em Deus e continuar seguindo em frente na vida. É encarar as incertezas de hoje, as incertezas do futuro com tranquilidade, tendo a certeza de que Deus está cuidando do nosso amanhã. E pelo testemunho desta mulher, pelo testemunho da mulher virtuosa, os filhos dizem que ela é a melhor mãe do mundo. Seu marido diz: muitas mulheres existem, mas nenhuma delas é melhor que você. As pessoas mais importantes da vida dessa mulher lhe dão um elogio sincero. E isso é a melhor recompensa. Charme, beleza, não duram para sempre. A verdadeira beleza está em amar e obedecer a Deus. Salmo 111, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como ser sábio? Ame e obedeça a Deus. E quem viver assim, mostra que é uma pessoa sensata e louvará a Deus eternamente. A mulher virtuosa é uma mãe que ama e obedece a Deus. 2 Coríntios 4, verso 18, diz assim: ela fixa os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós somos peregrinos nesta terra. Deus é o nosso alvo. Ser mãe em plena pandemia é ver em Jesus, em nós, confiar em Deus e ter esperança sempre, porque o Senhor cuida do nosso dia, hoje, amanhã e eternamente. Um feliz Dia das Mães. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês e aproveitem os seus dias, mãe virtuosas. Um abraço a todas vocês e Deus as abençoe. Tchau!